Senhor Jesus, essa semana a gente chega na última mensagem, do alimento diário que nós estamos lendo, da última série. E eu vejo que o Senhor, Ele quer nos levar a ter um viver de fé, amor e esperança, O Senhor, Ele quer, cada dia, Ele quer fazer parte mais do nosso dia a dia, quer fazer mais parte da nossa vida. E tem 3 pontos, que eu ganhei nessa semana. Que um é que o Senhor quer nos levar a ter viver de fé, amor e esperança. Ele quer nos levar a ter uma vida da igreja mais intensa. E também quer nos levar a cada dia, irmãos, o Senhor não ser o nosso Senhor só das reuniões, mas ser o nosso Senhor do nosso dia a dia. Ser o nosso Senhor presente nas situações que nós passamos no nosso dia a dia, E para isso, nós precisamos cuidar de 3 aspectos, que Paulo fala ali em 1 Tessalonicenses. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Aqui Paulo, capítulo 5, nós vamos ter 3 versículos principais, que são os versículos 16, 17 e 19. Do versículo 12 ao 22 é basicamente os versículos chaves da mensagem dessa semana. E a gente vê que aqui Paulo traz algumas situações, do versículo 12 ao versículo 15. Algumas situações estavam acontecendo, mas nos versículos 16 ao 22, Paulo traz alguns pilares da nossa vida, que nos levam a ter um viver de fé, amor e esperança. Que é um viver que nos leva a ter uma conexão com Deus. E essa conexão envolve todas as áreas da nossa vida. E dentro disso a gente vai ver 3, principais, não que excluam as outras, mas são 3 que nós precisamos estar atentos no nosso dia a dia. O primeiro é o versículo 16. Paulo traz várias situações e aí no versículo 16 ele fala, como ter um viver de conexão com o Senhor. Ele fala, regozijai-vos sempre. Ele fala a questão de nós estarmos sempre alegres. Sempre alegres no Senhor. E essa alegria, irmãos, não é uma alegria forçada. Não é uma alegria que nós temos que forçar. O Senhor mandou regozijar, agora eu vou forçar uma alegria, independente da situação que nós estamos passando, eu vou forçar essa alegria, só para falar que eu estou regozijando no Senhor. Mas não é isso, Mas é uma alegria que a partir do momento que eu consigo desfrutar do Senhor, que eu estou conectado com o Senhor, eu começo a sentir o que o Senhor sente. Eu começo a ter o mesmo sentimento do Senhor. E se o Senhor está alegre, eu consigo ficar alegre. Em 1 Tessalonicenses 1:6, capítulo 1, versículo 6, ele fala assim, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, recebeu a palavra com alegria do Espírito Santo. Então os irmãos aqui estavam passando por tribulações, estavam passando por situações, mas recebiam a palavra com alegria. É aquilo que o Daniel compartilhou semana passada, a mensagem da semana passada, que as situações elas vêm para nos deixar fracos diante do Senhor. Elas vêm para nos desanimar. E as situações sempre vão continuar vindo, sempre vão continuar roubando, entre aspas, a nossa alegria, sempre vem com o intuito de nos deixar para baixo. Mas a nossa alegria, ela está no Senhor. Tem até um versículo que fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Em Filipenses 4:4, também fala que alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, não depende da situação. Está mandando nos alegrar no Senhor. E o Daniel até compartilhou semana passada, o Senhor sabe o que nós estamos passando. O Senhor sabe de todas as coisas na nossa vida. O Senhor sabe de tudo. Mas Ele fala, alegrai-vos. E esse alegrar se nós desfrutarmos do Senhor, a alegria do Senhor vai nos preencher. Só que para nós desfrutarmos do Senhor, nos alegrarmos, lá em 1 Tessalonicenses 5, tem outro versículo que é logo em seguida, que é a chave para nós nos alegrarmos no Senhor.
que é o segundo pilar que nós devemos estar atentos também no nosso dia a dia, que é o versículo 17, que fala: orai sem cessar. Irmão, se eu não oro, eu não vou conseguir me alegrar no Senhor, né? Aqui ele fala, parece que é umas frases simples, né? Mas tem muita profundidade quando nós tocamos no Senhor, né? Orai sem cessar. E está ligado com a questão de nós nos alegrarmos. E também está ligado com o que foi compartilhado semana passada, que é as situações que nós passamos. Nós sabemos, né, as situações vêm, o que nós fazemos com elas? Nós tentamos resolver, né, nós tentamos aguardar elas, ou nós levamos elas para o Senhor? Né, o Senhor sabe de tudo que nós estamos passando, né, mas o Senhor também gosta que cada um de nós fale para Ele também. Esse versículo que eu vou aplicar agora, irmãos, é mais nossa busca individual diante do Senhor, né? Nós temos que sair, né, da nossa oração básica, né? Às vezes eu, no meu dia a dia, faço a minha oração básica, né? Senhor, guarde meu dia, abençoa, né? Amém. E já vou e já saio. Mas o Senhor quer a oração com profundidade. O Senhor quer saber o que está acontecendo conosco, né? Dá uma experiência que eu tive essa semana. Essa semana eu estava orando para preparar a palavra, né? E comecei a orar. E quando eu estava orando, o Senhor foi me trazendo várias coisas. Eu não consegui orar diretamente pela palavra que eu tinha que preparar, mas estava orando por outras situações. Situação familiar, situação pessoal. E o Senhor foi me trazendo tudo, né, à memória, e falou, ora por isso, né? E comecei a orar. Ora por isso, e comecei a orar. E, de repente, enquanto eu estava orando, o Senhor veio trazendo vários assuntos, né, que estavam acontecendo na minha vida que eu não estava orando. Mas quando eu estava orando, eu não conseguia parar de orar. Eu ia especificando tudo para o Senhor. Então, também é isso, irmãos, que faz nos alegrar no Senhor. Porque as situações vêm, elas nos desgastam. É igual a gente encher um tanque, né, do carro. A gente enche o tanque, completou o tanque do carro. Aí nós vamos viajar. À medida que você viaja, o combustível vai consumindo, né? Está consumindo até chegar na reserva. Aí você precisa ir no posto de novo e encher. Irmãos, durante a semana nós estamos rodando. As situações vêm, elas estão rodando, estão nos sugando. Por mais que a gente não perceba, a gente sai, né, da reunião, desfruta, ouve uma boa palavra do Senhor, o Senhor nos enche. Irmãos, mas segunda-feira começa, as situações vêm. Puxa um pouquinho, né, da nossa força, puxa outro pouquinho, e de repente nós não conseguimos mais nos alegrar. Aí por isso que o Senhor fala, orai sem cessar. Apresentar para o Senhor. Senhor, está acontecendo isso comigo, né? Esse dia eu estava reclamando muito, né? Eu até estava compartilhando com o Jobs lá. Estava reclamando muito e aí o Senhor falou para mim, Daniel, por que você não reclama para mim? Irmãos, até nossas reclamações nós precisamos aprender a levar para o Senhor também. O Senhor é o único que pode nos suprir. O Senhor é o único que pode resolver tudo na nossa vida. E é dessa maneira que nós conseguimos trazer o Senhor da reunião para o nosso dia a dia. Conseguimos trazer o Senhor da reunião para a nossa vida. Entregar as pequenas coisas da nossa vida, né? Seja uma situação no trabalho, seja dar um exemplo, né, para os irmãos. Talvez vou mudar de casa, né? Irmãos, até isso, eu chamei o Eduardo, vamos orar, vamos apresentar isso diante do Senhor, para apresentar todas as coisas. E em Filipenses, novamente, Filipenses 4, do 6 ao 7, fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Irmãos, a ansiedade, ela nos permite alegrar no Senhor? Ou ela nos deixa para baixo? Né? Os problemas, né? O Senhor falou para entregar todas as coisas. Não andeis ansiosos de coisa alguma, é todas as coisas. Em tudo, porém, sejam conhecidas. Mas o Senhor não conhece? O Senhor não sabe o que nós estamos passando? Mas Ele mandou orar. Diante de Deus, pela petição, as coisas que nós pedimos ao Senhor. Pela oração, pela súplica e com ações de graças. E fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz, ela é resultado da oração. A paz só vem depois que eu apresento tudo para o Senhor. Né? E se nós não orarmos, não tem como o Senhor nos aliviar. Né?
lá fala, né? Vinde a mim todos que saem cansados e sobrecarregados. Mas o Senhor mandou ir, né? Se eu não for, o Senhor não vai conseguir me aliviar, não vai conseguir me tirar todo o peso de mim. Isso é uma busca individual nossa. Isso é uma responsabilidade nossa diante do Senhor. No versículo 19 de 1 Tessalonicenses 5, e aí o 18 fala, né, em tudo dai graça, aprender a sermos gratos, mas eu queria enfatizar o 16, o 17 e agora o versículo 19. E ele fala assim novamente, não apagueis o Espírito. Outra vez, só uma frase, né? É como se ele tivesse deixado uma receita de bolo, mas é uma receita onde nós precisamos praticar isso. Não apagueis o Espírito. Irmãos, nós temos o Espírito dentro de nós, né? Quando nós invocamos, ó Senhor Jesus, nós acionamos nosso Espírito. É uma lenha que nós colocamos ali. Vamos invocar junto, todo mundo? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Dessa maneira nós não deixamos nosso Espírito apagar. Mas aí a semana começa novamente, né? Nós precisamos não deixar o nosso Espírito apagar durante a semana novamente, né? Ele fala, não apagueis, porque tem como apagar. Aí, novamente, né, eu vou trazer a mensagem da semana passada, através das situações que nós passamos. Vem novamente sugar. Mas todo dia, irmãos, é nossa responsabilidade ir diante do Senhor e aquecer o nosso espírito. É todo dia, é nossa responsabilidade ir diante do Senhor, né, e levar a nossa lenha ali. Em 1 Timóteo 1,6, até os irmãos já compartilharam bastante com a gente, fala assim, por essa razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Aqui os irmãos já compartilharam conosco que é reavivar, abanar, né? Nós precisamos ir diante do Senhor todo dia e abanar o nosso espírito. Irmãos, a nossa busca, né, tem o aspecto coletivo, que nós cuidamos uns dos outros, né? O irmão manda um versículo, te ajuda, você recebe um versículo, né? Você manda um versículo para o irmão, tem um aspecto coletivo. Mas no aspecto individual, irmãos, é nossa responsabilidade diante do Senhor. O Senhor todo dia vem até nós. Todo dia Ele vem nos esperar. Até mesmo, irmãos, quando nós não oramos, eu acredito que todos os irmãos já tenham passado por isso, a gente consegue perceber no nosso dia pequenas ações, né, entre as pequenas ações do Senhor, que você fala, nossa, eu nem orei e o Senhor foi tão bom comigo. Olha o que Ele fez. A misericórdia e o cuidado do Senhor. Mas por outro lado, o fogo que está em mim, eu preciso cuidar. Eu preciso manter ele aceso. Nessa mesma experiência que eu tive essa semana de orar por alguns aspectos, irmãos, quando eu estava orando, meu coração estava ardendo. Estava ardendo dentro de mim. E eu lembrei daquele versículo que fala assim, que os discípulos, depois que o Senhor morreu, eles falam, não, mas que ele era Jesus, aí eles falavam, porventura não nos ardia o coração quando ele falava conosco? Né? Quando o Senhor falava com eles, o coração ardia. Irmãos, como é que está o nosso coração hoje? Quando nós oramos, nosso coração arde. Quando nós ouvimos a palavra, o nosso coração arde. Nós sentimos o Senhor falando dentro de nós, né? Nós sentimos falar, nossa, isso vem do Senhor. Por que vem do Senhor? Está queimando o meu coração. Tá, eu sinto, ontem o irmão compartilhou, né, que o Senhor nos ensina diretamente, né? Ontem o irmão falou na palavra. Ele fala diretamente ao nosso coração. Irmãos, ele fala através da nossa comunhão, né? E todas as situações que Paulo falou em 1 Tessalonicenses, principalmente as situações que nós precisamos praticar, elas ficam naturais. A gente consegue praticar naturalmente depois que nós temos uma boa conexão com o Senhor. Então, se nós cuidarmos da nossa conexão com o Senhor, todas as coisas que precisam ser praticadas vão fluir naturalmente, como o irmão compartilhou ontem, né? Em Romanos 12, versículo 11, fala assim, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, nós precisamos ser fervorosos de espírito, né? No nosso dia a dia nós precisamos ser fervorosos de espírito. E não é fácil, mas é o único caminho que nós temos. Esse é o caminho. Não é fácil quando nós tentamos sozinhos, mas o Senhor está conosco.
Então nós conseguimos nos alegrar, nós conseguimos orar sem cessar, nós conseguimos não apagar o fogo quando nós queremos manter uma conexão com o Senhor. Irmãos, e é nossa responsabilidade ir diante do Senhor todo dia. Tem um aspecto coletivo, né? De os irmãos cuidarem de nós cuidarmos dos irmãos, mas todo dia vem uma situação, é minha responsabilidade de ir lá e apresentar para o Senhor. Levantou cedo, irmãos, é minha responsabilidade ir lá e buscar o Senhor. O Senhor está ali nos esperando, está ali com a palavra, né? Mas a leitura da Bíblia, eu preciso ir lá fazer. As orações pessoais, tem orações que nós abrimos para os irmãos, né? Irmãos, ora por mim, né? Por isso. Mas tem situações que nós precisamos ir lá e falar, Senhor, estou passando por isso. Senhor, isso está me deixando ansioso. Senhor, eu estou com esse problema. Né? Isso está roubando a minha alegria. Né? Tem hora que fala, Senhor, como é que eu vou me alegrar diante disso que eu estou passando? Aí o Senhor vai falar no nosso coração. O Senhor vai falar como é que nós precisamos fazer. Mas se eu não for lá e orar, o Senhor não tem como falar comigo. Né? Então, louvado seja o Senhor. Esse era o meu encargo de compartilhar nessa manhã, irmãos. Nós cuidarmos desses 3 pilares. Alegrar no Senhor, que não é forçar a alegria, mas é desfrutar do Senhor, e a alegria do Senhor vai nos preencher. Né? Orar sem cessar, apresentar tudo diante do Senhor. Eu preciso ir lá e apresentar diante do Senhor. E o terceiro ponto é não apagar o Espírito. Também, irmãos, é minha responsabilidade. Ir lá, né? Uma vez os irmãos compartilhou daquele incenso diário. Né? O sacerdote ele toda manhã e mantinha um fogo aceso. Irmãos, nosso combustível consome toda semana. Nós precisamos ir diante do Senhor e nos recarregarmos. Né? Enchermos de fé, de amor e de esperança. Né? Hoje nós estávamos aqui partindo pão. Mais uma vez partindo pão, irmão. Partindo pão juntos. Isso é que nós estamos aqui esperando o Senhor voltar. Né? Até o Senhor voltar nós vamos estar aqui partindo pão. Irmãos, e até o Senhor voltar nós vamos estar nesse viver de fé, amor e de esperança. Louvado seja o Senhor. Enquanto o Daniel estava falando, eu estava considerando tudo que é importante em nossa vida, para tudo que é prioridade em nossa vida, a gente dá algum jeito de criar tempo para aquilo. Não importa se está chovendo, não importa se a gente está doente, não importa se a gente está com dificuldades. Se nós definimos como prioridade, fazemos de tudo para cumprir aquilo que a gente determinou. Não é verdade? Por exemplo, ontem à noite, a minha filha não dormiu, basicamente. A cada 20 minutos, ela acordava para chorar. Está com um estado pré-febril, com bastante coriza. E uma das minhas prioridades... Melhor assim, né? Beleza. E uma das prioridades que eu tenho eu sou pai. Eu tenho a opção de não ser pai? Até tenho. Mas eu posso simplesmente ignorar o fato que eu sou pai? Não. Se eu tenho responsabilidade, se eu tenho amor, não. Então, eu e minha esposa, a gente dividia o nosso tempo. Então, mais ou menos metade das vezes eu acordava, metade das vezes ela acordava. Para ou colocar o bico, ou pegar e fazer um carinho nela. Por quê? Porque uma das minhas prioridades é ser pai. Então, irmãos, esses 3 versículos que o Daniel leu, que o apóstolo Paulo nos fala, estão na forma de mandamento. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, não apagueis o espírito. O verbo está no imperativo. Ou seja, é prioridade ou não? É algo essencial para a nossa vida espiritual ou não? É um mandamento ou é opcional? Nós temos que nos perguntar essas coisas para a nossa vida prática. E aqui está muito claro que é um mandamento do Senhor para nós. Nos alegrar vem do Senhor. Orar é um mandamento do Senhor. Orar continuamente e manter o espírito aceso também vem do Senhor como algo prioritário, essencial para a nossa vida espiritual. Então nós temos que refletir sobre isso e considerar a nossa vida. Como está o meu viver? Será que eu estou criando tempo para orar? Será que eu me deixo
Ficar triste demasiadamente, irmãos, as tristezas fazem parte da vida. Eu fico triste muitas vezes, mas nós não podemos permanecer na tristeza. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. A alegria vem do Senhor. Então, nessa parte nós vimos bastante sobre atitudes para com o Senhor, em relação ao nosso viver no dia a dia. Mas, quando nós estamos bem conectados com o Senhor, quando nós estamos amando o Senhor, espontaneamente, automaticamente, vem outro sentimento. Precisamos nos conectar com a igreja. Precisamos nos conectar com os irmãos. É o vertical e o horizontal. Amar a Deus e amar o nosso próximo. E aqui, nesse capítulo, no versículo 12 a 15, nós vemos um aspecto sobre o nosso viver de relacionamento com os irmãos. O nosso viver coletivo, o nosso viver de corpo, o nosso viver de rebanho. Aqui diz, no versículo 12, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Essa palavra está em relação a honrar os nossos guias, os irmãos que estão à nossa frente, os irmãos que zelam por nossa alma. Em Hebreus, nós vemos um versículo que fala sobre obedecer os nossos guias. Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Um dos princípios do nosso viver de corpo, do nosso viver coletivo, é honrar os irmãos que cuidam de nós. Irmãos, é fácil ser um irmão que cuida dos outros? É fácil ser pai? É fácil ser mãe? As mães que estão aqui, é fácil ser mãe? Não é fácil. É fácil cuidar de alguém direito, né? Não é fácil. Cuidar de maneira desleixada até que vai, mas cuidar da maneira adequada, com amor, com responsabilidade, com zelo, é um desafio contínuo. Aqui, quando nós olhamos para a palavra guia, aqui tem a ver com condução, tem a ver com autoridade. Irmãos, todos nós precisamos saber quem está cuidando de nós, quem está nos conduzindo e quem tem autoridade espiritual para nos ajudar a seguir a Deus. A base é o próprio Senhor. Nós seguimos o Senhor, não seguimos a homens. Mas o Senhor estabeleceu na igreja irmãos que zelam por nossa alma, irmãos que cuidam de nós, irmãos que têm autoridade por parte do Senhor para cuidar da igreja. Precisamos honrar esses irmãos, respeitar esses irmãos, obedecer o Espírito e a palavra que o Senhor tem colocado nesses irmãos. E aqui, quando nós vemos o verbo velar, aqui tem a ver com estar vigilante, estar atento, estar acordado. Tem irmãos que oram e choram por nós. Estão atentos, estão vigiando por causa da nossa condição espiritual e também por causa da nossa condição humana. Temos que honrar esses irmãos. Na verdade, honrar o Senhor que está dentro desses irmãos e honrar esses irmãos porque eles velam por nossa alma. Como quem deve prestar contas. É uma responsabilidade muito grande estar à frente da igreja. É uma responsabilidade muito grande sofrer toda a pressão por pastorear o rebanho de Deus. Porque esses irmãos vão prestar contas diante de Deus em relação ao estado das ovelhas. E todos nós somos ovelhas, irmãos, sendo cuidados pelo supremo pastor que é o Senhor. Mas o Senhor também estabeleceu na igreja irmãos que pastoreiam, irmãos que nos guiam, irmãos que nos lideram para seguir o Senhor dentro desse viver de rebanho. Para quê? Para que esses irmãos não cuidem de nós gemendo, e sim com alegria. Todo filho que tem já um apreço pelos pais, quer que os pais fiquem alegres. Que nossos pais espirituais também fiquem alegres
por causa da nossa condição de seguir o que o Senhor estabeleceu de direção em nossa vida. Isso é o viver da família de Deus. Irmãos, quando nós somos cuidados e obedecemos aos nossos guias, Deus também gera em nós um sentimento de não ficarmos apáticos ou indiferentes em relação às pessoas que Deus também colocou em nossa mão para que nós possamos cuidar deles. Todos nós, irmãos, temos também pessoas que dependem do nosso cuidado espiritual. Começando por nossa família. Se nós temos uma família, então já temos pessoas que Deus deu para nós cuidarmos. Esse mesmo sentimento que temos de ser cuidados, nós transmitimos também para cuidar dos outros. Porque nosso viver é um viver de igreja. Nosso viver é um viver de rebanho. E voltando para 1 Tessalonicenses, no versículo 13 do capítulo 5, nós vemos: e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Olha só, vivei em paz uns com os outros. Uma vez que nós somos tocados pelo amor de Deus, nós amamos os irmãos, nós amamos as pessoas. E um dos resultados desse viver de amor é que nós vivemos em paz uns com os outros. Isso não quer dizer, irmãos, que nós não tenhamos opiniões diferentes, não quer dizer que nós não tenhamos algumas divergências, mas uma vez que nós estamos em espírito e nós amamos os irmãos e as pessoas com o amor de Deus, o nosso viver não é um viver de briga, de constante conflito, de ficar pisando no outro, de ficar com o coração vingativo. Ah, o irmão fez isso, ele vai ver só. Não, nós vivemos em paz uns com os outros. Como está o nosso coração em relação aos irmãos? Não estou falando dos irmãos com quem você convive de maneira harmoniosa. Estou falando aqueles irmãos que geram um problema para você. Ou alguém da sua família que é uma pedra no seu sapato. Quando nós sentimos o amor de Deus em nossa vida, nós também transmitimos o amor de Deus para essas pessoas. E vivemos em paz uns com os outros. Esse é um aspecto básico do mistério da reconciliação. Estamos reconciliados com Deus, mas nós também temos o ministério de reconciliar as pessoas com Deus e nós também estamos reconciliados com os homens. Esse é um viver de paz. Versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos. E aqui nós vemos alguns aspectos do nosso cuidado em relação a apacentar os irmãos. Nós temos visto bastante de maneira prática nos últimos meses sobre termos uma rede de apacentamento na igreja, uma rede de cuidado na igreja. Essa rede tem duas dimensões. Primeiro, eu sou cuidado. Amado irmão, amada irmã, permita-se ser cuidado por alguém. Ninguém consegue sobreviver sozinho. Às vezes, nós não nos permitimos ser cuidados ou não nos colocamos na comunhão por orgulho. A gente acha que nós somos fortes. Ou achamos que nós não precisamos de ninguém. Isso é um grande engano, meu irmão. Nós sempre precisamos do cuidado da igreja. Esse é o princípio de Deus. Nós não seguimos o Senhor sozinhos, mas seguimos junto com os irmãos. Então, uma vez que nós temos esse coração de apacentar, de cuidar, surgem algumas frentes de trabalho na igreja. E todos nós podemos participar dessas frentes. Admoesteis os insubmissos. Primeiro, às vezes nós somos os próprios insubmissos, rebeldes, sempre questionando, sempre confrontando. Então nós temos que nos colocar debaixo da autoridade do Senhor e debaixo da autoridade dos irmãos, para que haja ordem na igreja. Mas sempre que nós somos tocados pela autoridade de Deus, podemos também admoestar alguns que estão andando de maneira desordenada. Sempre no amor, sempre com humildade, com coração de pai. Que nosso coração seja de admoestar com amor aqueles irmãos que precisam de ajuda. Essa é uma responsabilidade nossa também no apacentamento. Consoleis os desanimados. Primeiro, nós precisamos ser consolados. Por meio dos irmãos, por meio do Espírito, mas também temos a função de consolar os desanimados. Confesso, eu fico desanimado muitas vezes, irmãos.
Às vezes eu me consolo na própria palavra do Senhor, às vezes minha esposa me consola, mas às vezes eu preciso de um irmão para orar por mim, para me consolar. Ou preciso de um irmão para às vezes me dar um puxão de orelha de maneira positiva para me consolar. Eu já fui muito consolado pelos irmãos. Precisamos aprender a consolar, irmãos. E nós consolamos com o consolo que nós recebemos do Senhor. Quantas pessoas você consolou na última semana? Quantas pessoas desanimadas? Pode ser irmão afastado, pode ser alguém que Deus colocou no seu coração, você consolou na semana passada. Nossa sensibilidade espiritual aumenta quando nós tocamos no viver de corpo, quando tocamos no amor de Deus nesse aspecto coletivo. Ampareis os fracos. Muitos irmãos precisam de amparo. Não é chicote, é amparo. Não é pegar a marreta e dar uma marretada na cabeça do irmão. Não, precisam de amparo, precisam de apoio, precisam de força. E nós podemos amparar os fracos. Uma coisa muito prática em nossa vida de cuidado, de apacentamento, é termos uma lista de nomes, de irmãos, de parentes e de amigos, que Deus coloca em nossa vida para orarmos por elas e para cuidarmos delas. E nessa lista sempre tem que ter algum irmão, alguma irmã, ou alguma pessoa que está fraca. Porque é justamente na fraqueza que Deus pode nos usar para demonstrar esse amparo, essa força. E sejais longânimos para com todos. Longanimidade, ter um longo ânimo, ter uma paciência expressa em nossa humanidade, porque Deus gera em nós essa longanimidade. Eu sou pavio curto, mas quando eu estou no Espírito, o Senhor me dá longanimidade. Amados irmãos, esse é o viver da igreja. Por um lado recebemos a porção de fortalecimento, de cuidado, de apacentamento, mas quando nós somos cuidados, nós levamos o coração de Deus para as pessoas e nós cuidamos dos outros. Esse é o coração de pai e de mãe. Todos nós somos cuidados por pais e mães, mas nós também podemos ser pais e mães. Essa é a rede de cuidado na igreja. Precisamos valorizar isso, irmãos. E Deus hoje está trabalhando o coração de cada um de nós para que, quando Ele voltar, Ele possa encontrar não uma pessoa só, mas um grupo de vencedores, edificados, um corpo de guerreiros que estão edificados juntos, porque praticamos essa palavra de cuidarmos das pessoas. Primeiro, eu preciso ser cuidado. Cuidar da minha comunhão com Deus, orar sem cessar, me alegrar no Senhor, não apagar o espírito. Eu preciso me colocar debaixo da autoridade dos irmãos, e isso é bênção para nós. Uma vez que nós seguimos esse princípio, nós podemos ser bênção na vida das pessoas. A promessa de Abraão se concretiza hoje na era da igreja, em que nós podemos ser bênção para todas as famílias da terra. Nós temos que praticar essa palavra de maneira muito intensa e no nosso dia a dia. O Senhor nos ama demais, irmãos. O fato de termos liberdade para reunir aqui no Brasil já é uma grande vitória. Em muitos países que sofrem perseguição, eles não têm liberdade para reunir. Nós podemos nos reunir em tempos de pandemia, tomando todas as precauções, mas nós podemos reunir com os irmãos. Isso é um grande privilégio, irmãos. Vamos valorizar o que Deus tem dado para nós. Vamos valorizar a vida da igreja. Valorizar cada irmão, cada irmã. Esse é o viver de corpo que o Senhor quer nos dar. Jesus é o Senhor.